provável que seja um todo vazio, mas como é, nós não sabemos, certo? Acho que tem a pergunta também da Ana Cristina, né, Eric? Como vocês falaram, né? Pode aparecer como animal, né? Mas nem por isso vai ser realmente um animal, né? Enfim, na aparição tangível pode até ter o toque, né ali, mas não deixa de ser uma aparência, né? É o caso do próprio Jesus, né? Quando apareceu depois para os discípulos, aparição tangível, né? Enfim. Aqui a Ana Cristina pergunta: essa suposta afinidade, sintonia na época de Kardec não dá respaldo para justificativas das comunicações mediúnicas do movimento espírita? Bom, eu não sei bem o que a Ana Cristina quer dizer com afinidade e sintonia na época de Kardec. Talvez ela esteja se referindo à combinação fluídica, né, do fluido do médium com o do espírito. Se for isso, eu não vejo qual seria a relação disso com a justificativa das obras do movimento espírita. Realmente, se eu entendi bem, eu não vejo essa relação, tá? Não consigo entender, não consigo ver essa relação. Não, também não entendi a relação. Ela coloca: aparecer tem um significado e aparência tem outro significado, enfim. Não, no caso, a aparição, a aparição tem a ver com a aparência. Aqui o Alex ele pergunta sobre os espíritos superiores que não aparecem como animais. Para aparecer como animal, normalmente não com certeza não vai ser um espírito superior, né? Que vai aparecer como um animal, ainda mais se for um animal medonho, enfim. Poderiam, mas a gente pensa, qual é o objetivo, qual é o fim? Para que um espírito superior se prestaria a isso? É essa a questão, né? Agora, o que a Ana Cristina comentou de aparecer e aparência tem dois significados, tem que ver de onde vem esse significado, né? Do dicionário, é do dicionário ou é da própria obra de Kardec? Mas, independente disso, para o nosso objetivo da discussão aqui, aparecer no sentido de tornar-se visível e aparência no sentido de ter uma determinada forma, dá no mesmo, né? Se ele se tornar, percebe? Se tornar visível para nós homens é ter uma forma. A gente não consegue pensar num objeto sem forma, né? Para pensar, um objeto sem forma. Não conseguimos, o homem não consegue pensar num objeto sem forma. Então, aparecer, tornar-se visível é também ter uma determinada forma. Ele vai aparecer de alguma maneira, de alguma forma. É isso. A Ana Cristina comentou: Joana de Ângeles só se comunica com Divaldo, assim como Erasto se comunicava com determinado médium. Eu não sei bem da Joana de Ângeles com o Divaldo, mas tem. A gente sabe que tem afinidade fluídica, né? Entre espírito e médium. Não que seja impossível ele se comunicar por outro médium, não é isso. Eu não quis dizer isso. Não é impossível ele se comunicar através de outro médium, né? Mas existe uma maior facilidade, uma maior... é mais fácil, é mais... Enfim, por determinado médium. E é preciso levar em consideração que a comunicação, né, dos espíritos conosco é uma lei, né? Então, de repente, um espírito que se comunica muito bem pelo Eric e traz belas dissertações, quando vai se comunicar comigo ou com o José, ele não tem o mesmo desempenho, porque não há essa similitude ou essa assimilação fluídica. Mas a comunicabilidade é lei. Mas a Joana de Ângeles com o Divaldo, não importa a natureza do espírito. O que importa é a lei. Agora, quanto mais o espírito se comunica com um único médium, mais ele vai adquirindo, né? Vai se adquirindo essa assimilação, essa afinidade fluídica.
né? Mas isso não quer dizer que aí o José disse, eu vou repetir aqui, que esse espírito não possa se comunicar com outros tantos médiuns, porque ele só vai encontrar a afinidade com um determinado médium. Não, ele pode encontrar afinidade com outros médios, até médios aí obscuros, desconhecidos, né? Não precisa ser sempre o mesmo médium, mas é importante levar isso. E outra coisa, ser o médium, o espírito de um único médium, pouco importa. O que importa é o que ele traz de conteúdo, né? Isso é que a gente tem que levar em consideração. Não, mas o médium se comunica só com fulano de tal, logo porque o médium é bom, o espírito é bom. Não, isso não é regra. A gente tem que analisar tudo como o próprio Kardec sempre vai destacar. Não podemos aceitar nada sem antes passar por uma análise severa, independente de qual médium seja, de qual espírito seja que ele se diga ser. Eric. Aí, na sociedade parisiense tinha isso, né? Tinha um médium pro Erasto, tinha um médium específico para Erasto, né? Mas não quer dizer que fosse impossível se comunicar por outro, quer dizer que tinha uma afinidade fluídica melhor com aquele médium para dar a melhor comunicação, né? Enfim, aqui o Luciano pergunta, então não é necessário matéria orgânica para o espírito se comunicar? Não entendi bem o contexto da pergunta. Enfim, vocês querem falar alguma coisa? Então, eu acho que eu entendi aqui, e aí, Luciano, você me corrige aqui. Olha, o que há é uma afinidade fluídica, então, para que aconteça o fenômeno, sempre tem que haver um médium, seja ele fenômeno de efeito físico, seja um médium intuitivo, inspirado, ou seja como o que ele for. Tem que haver um médium. E o médium é o quê? É o espírito encarnado. Então, ele dispõe desse fluido que nós vamos chamar fluido humano, né? Esse fluido mais denso, que o espírito combina ele e há essa assimilação, principalmente para os fenômenos de efeito físico. Mas para uma comunicação tem que haver um médium, sempre. José. Tem que haver um médium sempre. Eu não sei se o que o Luciano quis dizer com matéria orgânica, né? Não sei. Assim, no caso do que a gente está falando aqui de movimento de objeto, bom, o corpo humano é uma matéria orgânica? Acho que é, né? Não sei, teria que ver com biólogos aí se está correto isso. Nesse caso, sim. No caso da mesa, a mesa é árvore, né? Então acho que é matéria orgânica também. Então, madeira, né? Então, sim. Mas se pensar no caso de uma intuição, né? Não, fica difícil a gente entender bem, né? É uma intuição que o espírito te faz no pensamento, mas sempre tem ali o corpo, né? Porque eu sou um espírito encarnado agora. Por mais que o espírito ele seja uma intuição no pensamento, eu sou um espírito que estou pensando e tô aqui no corpo encarnado, né? Então, se for nesse sentido do corpo, talvez precise da matéria orgânica, né? Não sei bem se era isso que o Luciano estava pensando, né? Quando ele perguntou para a gente. Ele explicou agora, exemplo, a glândula pineal, um órgão específico. A gente comentou sobre isso aqui já, né? O Eric, o Lauro podem comentar também. Kardec, isso é em Allan Kardec, né? Kardec não colocou nenhum órgão específico, né? Até onde eu sei, ele não colocou nenhum órgão específico para o exercício da mediunidade. Até onde eu sei, não, né? E isso é uma teoria antiga, né, da glândula pineal. Ela foi retomada contemporaneamente aí por alguns, até o Sérgio Felipe, Sérgio Felipe de Oliveira, né? Acho ele é um médico aqui de São Paulo que retomou essa teoria. Mas ela é muito antiga, ela vem desde Descartes, né? Que era o filósofo
filósofo moderno lá do século XVII,